Bom, e aí galera, tudo certo? Eu sou o Júlia Zancourt, um dos desenvolvedores do Égua e responsável por fazer a documentação, no caso da linguagem do console e dos dois módulos que a gente possui. Bom, se você está aqui, provavelmente você veio pelo guia de contribuição, então você está querendo contribuir com a nossa documentação, eu agradeço muito por causa disso. Ou então se você caiu aqui no vídeo de paraquedas, dá uma olhada aí no link embaixo que vai ter o nosso guia de contribuição lá no GitHub para você estar ajudando a melhorar a nossa documentação. Bom, para fazer a documentação nós usamos o VuePress. O VuePress ele cria arquivos estáticos, no caso basicamente um site estático, a partir de arquivos .md, que são basicamente arquivos de texto. Nós usamos ele pela vantagem dele ser feito para documentações e pela sua facilidade. Você não precisa saber HTML nem nada para fazer alterações, no caso, em toda a documentação. Isso é muito bom, principalmente para esse objetivo que você está aqui, fazer contribuições, visto que a pessoa não precisa saber realmente programar nada, ok? Lá no guia de contribuição existem alguns links interessantes. Caso você nunca tenha mexido com o VuePress, tem alguns links lá ensinando o básico, que não é algo que eu vou tratar aqui. Eu vou tratar basicamente de como fazer contribuições para o Égua. Eu espero que esse vídeo seja rápido, no caso, e muito interessante, ok? Eu vou tentar ser o mais sucinto que eu posso em tudo que eu vou falar. Esse daqui é nosso site de documentação, você pode acessar através do link embaixo, ou então digitando égua.tech/docs. Então aqui tem tudo de como funciona a nossa linguagem, o nosso console de matemática, os nossos módulos, tem tudo aqui que você pode acessar e dar uma olhada, e é isso que a gente vai estar modificando só um pouquinho hoje para você entender como é que funciona, ok? Para começar a gente vai usar o VuePress. Como você pode ver, o VuePress e a nossa documentação tem menus muito parecidos, porque basicamente o VuePress ele tem um modelo já pronto de como fazer uma documentação e é muito útil, certo? Então vamos lá, a gente vai precisar do node.js, que no caso você vai entrar aqui no site, vai baixar e instalar. Eu estou no Windows, se você usar o Linux você tem uma maneira diferente de fazer isso, mas lá no nosso guia de contribuição tem ensinando exatamente como fazer tudo isso, inclusive instalar até o Ubuntu no Linux, no Windows, para você poder usar o terminal dele. Ok? Tem tudo lá explicadinho, bonitinho. Então, você vai instalar ele e você vai ter que também ter o VuePress instalado. Para a gente instalar o VuePress, a gente vai primeiro baixar o nosso repositório de documentação. Esse daqui é o nosso repositório do Égua. Existem 3 branches diferentes, que é a branch master, que é onde a gente faz realmente as modificações nos códigos, nos arquivos .md. A gente tem a desenvolvimento, que é para onde você que está querendo fazer essa modificação vai enviar a sua modificação. E a gente tem o HostGator, que é onde exatamente está os nossos arquivos HTML, onde é que está toda a parte realmente que virou já um site, certo? Que transformou ele naquele site da documentação que eu estava mostrando até então. Então, a gente vai baixar esse, que é a master. Você tem várias maneiras, eu não vou tratar aqui nem de como baixar, nem como enviar, mas a maneira mais simples é você vem aqui, code, baixa como zip e tá tudo certo, ok? Então, eu já baixei aqui ele e eu já até extraí aqui, então vou abrir. E eu vou abrir ele lá no VS Code. Como é que eu faço isso? Eu digito cmd aqui, eu digito code e um ponto para ele abrir exatamente essa página. Então tá aqui, ele já abriu. Tá aqui todos os documentos que tinham lá no nosso GitHub. A gente vai se atentar somente aos arquivos realmente necessários de modificação. Eu vou fechar isso aqui, fechar não, desculpa. Eu vou minimizar. E a gente vai ter que instalar o VuePress. Como é que eu vou instalar? Você pode instalar ele globalmente, ou seja, em todo o seu computador, para ele, no caso, qualquer lugar que você queira acessar, ele vai estar disponível, ou você pode instalar somente naquele local que você está utilizando. Para instalar globalmente, que é o que eu aconselho, já que você pode querer usar no futuro, você vai dar um npm install -g, que é para instalar globalmente, VuePress. Você vai dar um enter e vai rodar esse códigozinho, ele vai baixar e vai instalar o VuePress na sua máquina. Eu não vou fazer porque eu já tenho ele instalado, então só iria demorar a nossa videoaula aqui. Tá, eu vou fechar esse CMD aqui, que eu não preciso mais. E tá aqui, todos os nossos códigos estão aqui dentro. Para você fazer modificações, você vai ter que vir aqui em Docs. Tudo que você tem que modificar está aqui dentro. Aqui tem o arquivo .config.js, que é algo que eu não aconselho modificar. Porque basicamente o config.js é um arquivo de JavaScript,
na qual ele organiza as coisas no site. Então ele diz, isso tá aqui, isso daqui vai ficar nesse submenu. Então é algo que a gente particularmente faz lá dentro. Então se você fizer uma modificação aqui, é muito difícil dela ser aprovada, porque a gente sempre faz mudanças pensando sempre na facilidade de aprendizado das pessoas. Que a pessoa não sabe programação, ela vai entrar, então tem que ser muito claro para ela onde estão as coisas. Então isso daqui geralmente é a gente que mexe, eu não aconselho mexer. Eu aconselho vocês a mexerem nessa outra parte aqui. Mas para vocês entenderem o fluxo, tá vendo que aqui eu tenho esses carinhas aqui em cima, que são exatamente esses carinhas aqui na nossa documentação, ó. Tá aqui, ó, home, ego e tal, tá tudo aqui em cima, são esses carinhas. Sidebar é esse carinha aqui do lado. Então, como eu estou aqui no Égua selecionado, você pode dar uma olhada. Então, aqui dentro do Égua tem uso, tipos de dados e tem aqui do lado também, ó, dentro já do site, variáveis, operadores. E cada um desses que eu clicar tem texto, tem exemplos e tal. E onde é que está isso? Aqui no caso, no nosso repositório, eles estão aqui dentro de cada uma dessas pastinhas. Tá vendo? Eu não estou no repositório, eu não estou na parte do Égua, então eu vou aqui na parte do Égua. E aqui tem todos esses arquivos .md. Então eu vou clicar, por exemplo, em função. Tá aqui, ó, basicamente texto. Mas no momento que eu coloco isso daqui para rodar, ele vira função, ele vira isso daqui, ó, exemplos de código em JavaScript, tá vendo? Tudo bonitinho. Então, essa daqui é a vantagem do ViewPress. É basicamente texto. Lá no guia de contribuição também tem um link para você verificar como é o básico de .md. E eu aconselho você a procurar vídeos também e alguns outros artigos, no caso, mais interessantes, com mais exemplos de como colocar imagem, links em imagens, links em palavras e tal. Mas você já pode aprender muito só olhando para a nossa documentação mesmo, como é que coloca essas coisas. Então, como é que eu posso fazer modificações? As modificações que você pode fazer é adicionar um exemplo numa função, como declarar uma variável. Você pode colocar exemplo nas coisas, você pode melhorar o texto. Se você achar que está muito complexo, talvez facilitar um pouco mais para as pessoas. Editar o código, se tem um código de exemplo, melhora ele, deixa ele mais agradável de se ver, ele mais simples, mais sucinto. Existe muita coisa que você pode fazer. O nosso repositório da documentação participou do Hacktoberfest, você poderia ter participado, ganhar uma camisa dos caras, e o seu nome sempre vai ficar como contribuidor da nossa linguagem, certo? Então, bora lá meter a mão na massa. Eu vou fazer algumas pouquíssimas modificações, porque o objetivo, você vai ver que é tão simples que você vai falar, cara, é só isso, é literalmente só isso, e eu vou falar, sim, é só isso. Então, bora lá. Eu vou aqui, por exemplo, no readme.md. É um arquivo MD como qualquer outro. E ele é basicamente, ó, tá vendo que só tem descrição e égua? Ele é basicamente esse carinha aqui, ó. Tá vendo que não tem basicamente nada, só diz égua, linguagem de programação educacional simples e moderna. A gente vai estar adicionando um carinha aqui embaixo. Então, bora lá. A gente pode adicionar um submenu, que ele chama. Então, a gente coloca 2 hashtags, que é um submenu desse menu do égua. E a gente vai colocar aula de contribuição. Opa. Tá aí. Aula de contribuição. E aqui embaixo eu vou colocar essa é uma modificação de teste para galera. Certo? Então eu vou salvar. Como isso daqui está no site, claro que ele não vai modificar aqui. Mas aí eu te pergunto, como é que eu faço para eu rodar esse cara? Como é que eu vejo para isso daqui funcionar e eu ver... Lembra que eu estou modificando isso no meu computador apenas. Então, eu vou vir aqui em terminal e vou abrir um novo terminal. Por que é importante você fazer os testes, no caso? É algo muito importante que eu deixo no guia de contribuição também, evidenciando. Você vai ter que fazer as alterações e ver se está tudo certo, ver se está tudo como você planejou, ver se está tudo da maneira que você... do seu agrado em si. Então, a gente tem que rodar esse cara localmente, ou seja, rodar somente no seu computador. Então, como é que eu faço isso? Eu vou digitar aqui viewpress dev docs. Então, no momento que eu der enter, ele vai criar aqueles arquivos HTML que eu comentei mais cedo que o viewpress faz. Então, eu vou dar um enter e ele vai começar a rodar. Então, ele vai criar todos aqueles arquivos. Ele não vai armazenar esses arquivos dentro da minha pasta. Ele somente vai usar e vai abrir no caso, um localhost, que é basicamente ele está rodando só no seu computador, que nem está aqui, ó. Eu vou clicar com Ctrl, eu vou clicar, ele vai abrir já aqui. E olha aqui como ele já abre exatamente igual o nosso site que está no ar lá. Exatamente igual. Lembrando, todos os sites que eu estou falando provavelmente vão estar aqui na descrição do vídeo, tá?
Então, isso daqui, ó, olha o localhost, ele tá rodando somente na minha máquina. Então, a nossa modificação que a gente fez foi nesse carinha aqui, ó, dentro lá de égua, dentro de readme. Então, a gente vai aqui em égua e a gente vai aqui, ó, já tá vendo que ele criou um submenu? Todos esses têm um submenu aqui, ó. Então, eu criei um novo submenu e eu coloquei aqui, aula de contribuição, essa é uma modificação de teste pra galera, certo? Então, essa modificação foi o que eu fiz. Mas ele tem algo muito mais legal, que ele faz as alterações ao momento que você salva uma nova modificação que você fez. Ou seja, se eu vier aqui e eu adicionar outro carinha aqui, ó, falando teste de modificação, e eu colocar aqui legal. Então eu salvar, eu apertei aqui um Ctrl S para ele salvar, viu que ele já foi automaticamente, já modificou, e quando eu voltar aqui, ó, ele já fez essa alteração e já colocou isso aqui para mim. Isso é bacana porque você não tem que estar escrevendo toda hora aquele negócio, teste, fiz modificação, teste. Não, no momento que você faz a modificação, ele já está salvando. Ok? Então, como eu falei, você pode fazer o que você quiser. Você vai ter que ter um estudo prévio de .md para ver como é que se faz as coisas que você quer fazer, adicionar imagens de exemplos e tal. A gente tem até pouquíssimas imagens aqui, mas eu aconselho você a fazer. Eu acho, olha, aqui tem alguma imagem aqui, tem esse daqui que é estilo código, também tem aqui no Ego, tem bastante. Então, ó, esse daqui que é estilo código, se a gente quiser modificar, por exemplo, aqui em variáveis, a gente vai aqui em égua, vai aqui em, variáveis. Isso daqui, ó, ele está definindo o código como um código de JavaScript. Então, se eu colocar var a igual a essa aula é legal, ponto e vírgula, legal, ponto e vírgula. Eu vou salvar, ele vai rodar de novo, salvou. Aqui em variáveis, aqui ó, var a igual a essa aula é legal. Então você pode fazer todo tipo de modificação que você quiser, o mundo é seu, cara. Faça a modificação que você achar necessário e achar interessante. Lá no guia de contribuição eu falo que, e eu já falei no começo, você tem que fazer as suas contribuições para a branch de desenvolvimento, que a gente vai analisar as suas modificações, ver se está tudo correto. Se não tiver, a gente vai mandar uma mensagem para você falando, cara, corrige isso daqui para você retornar para a gente, para você ser um dos nossos contribuidores também. A gente tem alguns contribuidores já aqui, você pode ver que são pessoas que a gente não conhece, mas ajudaram a gente melhorando algumas coisas, e o nome dela vai ficar aqui para sempre como contribuidor. Tá, e aí eu rodei, fiz meus testes, minhas modificações estão tudo certas. Como é que eu envio para vocês agora? A gente vai parar aqui, esse servidor dele está rodando no caso do nosso computador. Se eu for voltar aqui ou atualizar, ele não vai estar mais funcionando, ele vai ficar carregando uma hora, ele vai dar dizendo que não está conseguindo acessar, ó, não conseguiu. Então, a gente já fez nossas modificações, está tudo funcionando, vou enviar para vocês. Para enviar para a gente, você tem que dar um build, que lá dentro do ViewPress ensina na parte de deploy. Infelizmente o ViewPress ele só tem uma documentação em inglês, certo? Mas basicamente o que você tem que fazer? Você vem aqui do ladinho, ó, aqui em começou e vai aqui em deploy. Você vai abrir lá e no deploy você vai rodar esse carinha aqui, ó, npm run docs build. O que isso vai fazer? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Ele vai criar, lembra aqueles arquivos que a gente estava rodando agora para ser um site? Agora ele vai criar esses arquivos e vai armazenar dentro da nossa pastinha, ó. Ele está rodando aqui a pasta de cliente e servidor, e ele vai salvar aqui dentro de .viewpress, ó. Você está vendo que tem essas páginas aqui, essas pastas, e bora ver com quantas mais ele vai ficar quando ele terminar. Na verdade, ele fica dentro de disk, desculpa. Olha aqui, ó. Ele criou todas essas pastas aqui. Se eu abrir, ele não vai funcionar, o objetivo não é esse. Mas para enviar para a gente, você tem que fazer isso daqui, certo? Ao momento que você fez isso daqui, essa modificação, você vai ter que enviar, como eu falei, somente para nossa branch de desenvolvimento. Você vai enviar para lá, no caso vai fazer seu pull request para lá, a gente vai analisar, ver se está tudo certo para poder colocar no nosso normal. Por quê? A gente tem esse cara que é o Travis CI, que o Travis CI ele está integrado ao nosso GitHub e ele faz esse build aqui automático em outra branch. E a outra branch está integrado ao nosso HostGator que coloca o site no ar. Então tem todo um negócio para fazer o negócio funcionar, tem toda uma construção. Então por isso que é importante que você faça da maneira certa. Então funcionou, criei esses arquivos, dei o build, já está tudo certo, cara. O que eu faço agora? Faz o teu pull request.
A gente fica muito agradecido por você, por toda a contribuição. Se você viu esse vídeo até aqui, cara, coloca o seu GitHub na descrição que eu vou dar uma olhada. E eu vou saber que você assistiu até esse momento. E se você assistiu até aqui, eu agradeço muito pela sua contribuição, ou então por ter o interesse em contribuir com a gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente vai tentar responder também, ou então entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. E abração.